Lígia Pimentel, graduada em Medicina Veterinária e Ciências Econômicas, é consultora de mercado e de derivativos agropecuários, fundadora e diretora executiva da Agrifato. É autora do livro Administre o Risco de Preços Agropecuários, um guia prático para o hedge de sucesso. Fala pessoal, então vamos começar? Vamos dar início? Falar de gestão, tendências de mercado para 2020 e 2021. E aí, para a gente começar, olha que interessante, né? A importância de gerir risco no agronegócio. Se a gente observar, esse aqui é um dado do Banco Mundial muito interessante, o índice de preço das commodities alimentares. O que é isso? O que é esse índice? É uma cesta com o preço das commodities alimentares, que são renováveis, né, em sua natureza. E se a gente observar o que aconteceu com o preço delas entre 94 e o fechado de 2019, a gente vê que teve uma variação positiva de 48% no período, certo? Mas quando a gente olha aqui, por exemplo, o índice de preço de commodities metálicas, então imagina aí a cesta das commodities metálicas, entre elas, por exemplo, cobre ou um vergalhão de aço, que são componentes que a gente utiliza na construção das benfeitorias das fazendas, ou seja, faz parte do nosso custo de produção, né? A variação de preços no mesmo período está em torno de 100%. Quando a gente olha índice de preço das commodities energéticas, está em torno de 246%. E quando a gente olha o índice de preços do petróleo, que influencia todos os outros combustíveis, que também fazem parte do nosso custo de produção, 300%. Ou seja, essa é uma maneira da gente demonstrar a perda de valor real do nosso produto, né, do nosso boi, ao longo do tempo. E aí, sem gestão, sem tecnologia para diluir os custos fixos e aumentar a produtividade por área, a gente acaba perdendo valor real no tempo. Então, olha só que interessante esse gráfico aqui, que é a margem líquida da venda de uma arroba de boi gordo em São Paulo, né? Então, se a gente observar da década de 90 para cá, né, que é o mesmo período aí do slide anterior, você vai observar que a gente perdeu 68% de valor nesse período, né? 68% de margem líquida sobre a venda de uma arroba. Então fica clara aqui a perda de valor real da commodity, fica clara a perda de valor real do boi gordo. Então, sem conseguir contornar com produtividade, a gente acaba perdendo a área, tendo que arrendar para alguma outra coisa, ter que buscar outros rumos, certo? Uma outra maneira da gente demonstrar isso e explicar por que isso está acontecendo, mas de maneira mais específica na pecuária, é quando a gente observa o que acontece com a relação de troca no mundo todo, nos principais produtores, mas especialmente com destaque aqui para o Brasil. Então a gente sabe, por exemplo, que a pecuária ela faz parte da história do Brasil, né, do descobrimento do Brasil. Então, quando a gente tinha lá, a partir de 1500, né, o descobrimento do Brasil, o início da colonização, o início da entrada, o que se utilizava para ocupar áreas, né, a operação imobiliária, ela era realizada através da pecuária. Então, a única cultura que passava, conseguia transpor a mata, entrar e ocupar, né, era a pecuária. Então, a pecuária está enraizada na própria história brasileira. De 1500 até o começo de 1900, o que a gente teve aí foi a pecuária sendo utilizada, então, como instrumento de ocupação territorial. Então, a intenção naquele período não era necessariamente produzir carne, mas sim ocupar áreas, né, com esse tipo de produção. A partir de 1950, a gente deu início à expansão territorial agropecuária, né? Começamos a avançar para áreas de fronteira, começamos a ocupar áreas no centro-oeste, um pouco de áreas no norte, né? Então, nesse período, a oferta de bezerros era maior do que a demanda para animais para engorda, né? Demanda de animais para engorda, ou seja, a partir de 1950, a gente deu continuidade a esse movimento de ocupação. Continuou sendo uma operação imobiliária, tá certo? A partir de 1990, quando se implantou aí o Plano Real, quando se colocou em prática o Plano Real e se estabilizou a economia, o controle inflacionário também promoveu a estabilização do avanço sobre áreas de fronteira, né? Então a gente teve que consolidar a área produtiva no Brasil. Então isso foi muito importante, porque a partir daí eu já não estava mais interessado, o pecuarista já não estava mais interessado em operações imobiliárias com ocupação através da pecuária, né? E sim, a gente estava interessado na produção de carne. Então inverteu-se os preços, né? O interesse pela produção de carne era maior do que o interesse pela produção de bezerro. O que fez com que a nossa relação de troca começasse a inverter, começasse a se corrigir
e o que a gente tem hoje é uma relação de troca de 2,16 mais ou menos em média, tá? Então, o que a gente tem é essa evolução da relação de troca no Brasil. Uma perda aí no período de 35%, tá? E o que a gente olha é a média recente contra a média histórica, tá bom? Então essa é a história da relação de troca e ela também vem sendo responsável por ajudar a diminuir a margem líquida sobre a venda. E aí, em contrapartida, é claro que a gente não ficou parado. É claro que o pecuarista não ficou parado no tempo, né? E ele continuou, os pecuaristas que ainda estão na atividade avançaram, investiram em tecnologia, uns menos, outros mais, né? Inclusive em tecnologia de reprodução, e conseguiram, ao longo do tempo, aumentar a ocupação pecuária dentro de uma mesma área ou até mesmo encurtando a área de pastagem no Brasil. Então, o que a gente tem da década de 90 para hoje é um aumento aí de 25% da ocupação pecuária, ou seja, mais animais numa mesma área ou até mesmo uma área menor, tá certo? E aí, pessoal, nós temos mais um ingrediente que ajuda a aumentar o risco da atividade. Então, além da perda de margem, né, da perda de valor real para os preços do boi gordo que a gente vivencia ao longo do tempo, isso não serve só para o boi gordo, serve para as outras commodities também, né? Mas a gente tem também, a partir de 2017, um evento muito interessante, muito curioso, que é o aumento da volatilidade histórica dos preços do boi gordo. O que significa isso, né? Volatilidade nada mais é do que a frequência e a intensidade com que os preços oscilam. Então, o preço subindo e caindo com mais intensidade. E o que a gente tem vivenciado a partir de 2017 é exatamente isso. Se você observar a partir daqui, deu uma boa acirrada nessa relação. Então, da década de 90 para cá, quase 500% de aumento da volatilidade. E volatilidade é risco, né? Por mais que o mercado, por exemplo, esteja eufórico e suba, sobe junto à reposição. E se ele cai depois, eu fico a reposição cara e vendo o boi gordo mais barato. Esse é um exemplo de como a volatilidade dos preços pode atrapalhar aí a margem e aumentar o risco da atividade pecuária, tá? Nós temos alguns motivos para a volatilidade ter aumentado. Em primeiro lugar, porque a gente ampliou o consumo de carne bovina pela população classe média no Brasil. Então, olha só, da década de 90 para cá, o que aconteceu com o número de cestas básicas que a gente compra com salário mínimo. Muito interessante, né? Um aumento de 65%. Isso ampliou o interesse e o acesso da população de classe média ao consumo de carne bovina, tá bom? O que a gente tem também é que essa figura de classe média, esse consumidor de classe média, é uma figura que é menos resistente ao desemprego, é mais flexível na hora de trocar carne bovina por outra proteína, que seja o frango, que seja o suíno, que sejam os ovos, né? Então, o que a gente tem aqui em momentos de crise, o desemprego que acomete principalmente essa parte da população, faz com que o consumo per capita caia, e isso traz mais fragilidade aos preços também, que a gente tem uma base mais frágil de consumo. Obviamente, é muito interessante que a gente acesse a classe média, que a gente amplie o volume de consumidores de carne bovina no Brasil, mas em contrapartida, isso traz um pouco mais de volatilidade, né? Então, se a gente olhar aí, por exemplo, de 2011 para cá, a gente perdeu 16% do consumo per capita de carne bovina no Brasil, tá certo? Com o pico em 2013, pré-início da crise aí, né? E aí, eventos políticos também, né? A pecuária, ela está muito mais globalizada hoje. Ela está muito mais permeável a eventos externos do que ela já foi no passado. Então, nós não temos mais anos normais, entre aspas, né? Anos típicos. 2017 nós tivemos aí a Operação Carne Fraca, Joesley Day, o retorno aí da cobrança do Fundo Rural. Em 2018 nós tivemos greve dos caminhoneiros, as próprias eleições que acabam distribuindo dinheiro e interferindo no consumo. Em 2019 a gente teve um caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina, peste suína africana cometendo o rebanho suíno da China, certo? E em 2020 tivemos a crise do Covid, sem precedentes, imprevisível, e uma crise política também sem precedentes, tá bom? Então tudo isso interferindo nos preços do boi gordo e alterando aí o cenário de maneira imprevisível. Então, para isso, não tem muito como a gente trabalhar. Dentro da porteira, por mais que seja difícil, a gente consegue controlar os fatores, a gente tem domínio, um pouco mais de domínio sobre o controle dos fatores. Fora da porteira fica mais difícil. Então a única solução que resta é gestão, no que eu chamo de tríade de ouro, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante, o maior destaque para que se alcance aí um bom nível de gestão
é diagnóstico econômico, né? O diagnóstico econômico que traz aí pontos técnicos de melhora, né? E um rumo para o quanto eu posso investir, em que lugar, onde estão meus gargalos, onde estão os meus bois ladrões, né? E por aí vai. Então, diagnóstico econômico é chave para a gestão de sucesso. Não tem como a gente decidir sem medir, sem observar números, né? Então isso traz para mim, primeiro, conhecimento profundo da empresa, dados viram decisões, principalmente ajustadas à realidade, minimiza os erros, me faz buscar eficiência, né? E racionaliza as decisões. Isso é muito importante, que a decisão seja racional e não emocional, certo? Em segundo lugar, vou falar sobre gestão de riscos, né? A gestão de risco, ela dá valor à empresa, aqui eu estou falando principalmente de gestão de risco de comercialização, tá? Estabiliza o caixa da empresa, certo? Aumenta a previsibilidade de resultados, isso ajuda muito no planejamento, quantifica os ativos da propriedade, né? Muitas vezes promove juros mais baixos na hora da tomada de crédito e é um termômetro de risco. E por fim, é o que a gente vai trazer daqui para frente, análise de mercado, tá? Ampara a tomada de decisão. Então, quando eu tenho que preço é bom para eu vender, quando eu tenho alguma ferramenta que me ajude a alcançar esse preço, combinada a uma análise de mercado que me dá um viés de expectativa de preços, eu consigo alcançar a tal da tríade de ouro, que é segredo de gestão hoje em dia, né? É a chave para a gestão. Então, a análise de mercado me ampara para a tomada de decisão, né? Ela me dá a realidade nua e crua do mercado futuro, se eu tiver uma análise isenta. Então, a análise ela tem que ser isenta. Eu preciso mapear os riscos de maneira honesta, sem expectativa de que o boi vai subir sempre, tá? Afina a escolha da ferramenta de hedge, que é a ferramenta de gestão de risco de preço. Ou seja, se eu estou esperando uma alta, por que eu vou fixar o meu preço de maneira determinada já de cara? Dá para usar ferramentas flexíveis, que me travam um preço mínimo, mas não um preço máximo. Exemplo, né? Melhora o resultado operacional, né, no longo prazo, também me ajuda a buscar eficiência e também me ajuda a racionalizar decisões, tá certo? E aí, a gente vai falar agora então de análise de mercado. Olha só que interessante. Esse aqui é o gráfico do abate de bovinos no Brasil, né? Abate de bovinos que vinha em consistência, em consonância com o próprio ciclo pecuário e que em 2020 está projetando aí uma queda por conta da crise do Covid, que atrapalhou bastante o consumo de mercado interno. Ah, Lígia, mas por que o preço do boi não caiu se o mercado interno está combalido? Então vamos chegar lá. Em primeiro lugar, a gente tem a questão do ciclo pecuário, que eu acabei de mencionar. Então, olha só que interessante a participação de vacas, né, acima de 24 meses e de novilhas, né, que é o animal abaixo de 24 aqui nessa categorização, dentro do abate total de bovinos no Brasil. Então, a gente tem a participação de machos, ultimamente, voltando a aumentar, né, de 58 para 59 para 62 nos últimos 3 anos, e o abate de fêmeas caindo de 42 para 41 para 38% dentro do total, tá certo? Mas quando a gente decompõe, né, a gente observa os fragmentos do abate de fêmeas, fica bem claro o que está acontecendo. Nós temos reduzido o abate de vacas, já vou explicar por quê, e nós temos aumentado o abate de novilhas em estímulo aos programas de carne de qualidade, ao que o consumidor está buscando, que é a carne de um animal mais jovem, mais bem terminado, tá certo? E por que a vaca está caindo o abate? Exatamente porque a margem da cria está nas máximas, tá? A gente tem a série histórica aqui desde 2010 e a margem da cria hoje batendo 6%, anualizada, tá? E quando a gente considera aí o que está acontecendo com o abate de vacas ao mesmo tempo, está caindo exatamente, participação de 42%, versus a margem que está nas máximas, a margem para atividade de cria. Ou seja, como o bezerro está caro, há um estímulo para se manter as vacas na propriedade com o objetivo de produzir bezerros. Então, é exatamente o ciclo pecuário. E como lá atrás eu estou começando a reter fêmeas, vacas, só agora, e lá atrás eu abati muitas novilhas, em proporção recorde, vejam bem, desde 2011, 2010, que eu só aumento o abate de novilhas. Essas fêmeas jovens que nunca produziram bezerros e cujos bezerros nós estamos sentindo falta agora, né? Então, tem um peso o abate dessas novilhas agora sobre a oferta de animais terminados. Ao mesmo tempo, eu não quero abater vaca, porque o bezerro está caro ainda, né? Está valorizado, ou seja, eu tenho uma oferta menor, né? Mais limitada, de animais terminados para o abate. E esse é um dos motivos
para o boi gordo não ter caído aí, ter se mantido firme ao longo da crise do Covid, agora em 2020. E aí, né, pessoal, como que fica a demanda por reposição daqui para frente? A demanda por reposição vai continuar aquecida, pelo que a gente projeta aí pelo menos até 2022, além do ciclo pecuário, além do abate de novilhas, que tem alterado bastante a oferta de bezerros e mantido o bezerro bem aquecido, nós temos aí uma Selic extremamente baixa, historicamente nas mínimas, né? Selic de 2% ao ano, com projeção de cair até 0,25%, um pouquinho além, né? Chegar a 1,75%. Isso é uma Selic real negativa, primeira vez que isso acontece na história do Brasil. Então, sobram poucos ativos para a gente investir de renda fixa. E o que acontece com isso? O investidor, ele vai buscar ativos de risco para investir, não ativos de renda fixa, né? Entre os ativos de risco estão a Bolsa, por exemplo, que está explodindo aí em número de investidores, né? E nós temos também investimentos alternativos que vão ter que aparecer aí, vão ter que ser descobertos no mercado. E um desses investimentos alternativos é o próprio agronegócio. Então nós temos, por exemplo, a divulgação de fundos imobiliários que vão comprar e arrendar fazendas, né? Ou seja, agrícolas, tá? Outro modelo é, por exemplo, investidores que captam dinheiro, emitem CPR, emprestam para o pecuarista ou eles mesmos cuidam da engorda do boi para devolver depois o investimento rentabilizado para o investidor, né? Aquele valor. Então, o que isso significa? Significa que tem gente, tem investidor entrando no agro, entrando na pecuária e isso também vai demandar reposição para dar início às operações. Então, a reposição ela vai ter uma demanda nova por parte de investidores que precisam buscar investimentos alternativos à renda fixa, que está mais difícil de rentabilizar hoje em dia dentro do atual cenário. Outra coisa interessante é que a gente observou aí que todos os frigoríficos praticamente viram seus abates cair em decorrência disso, né? Então, alto interesse pela reposição, baixa oferta, né? E nós vamos falar de um terceiro ponto aí daqui a pouquinho, que são as exportações. E fica claro aqui, ó, essa é a variação do total de bovinos abatidos, né? Entre os maiores frigoríficos do Brasil de janeiro a julho fechado. E o que a gente tem aí, ó, é que todos os frigoríficos perderam espaço de abate no Brasil todo. Então, essa situação ela está comprovada aqui nesse gráfico e ela atingiu todos os frigoríficos, né? Não menos um ou mais um especificamente. Esse dado aqui é muito interessante também, ó. Aqui está o nome dos frigoríficos, né? Total de plantas habilitadas a exportar para a China especificamente, que é um mercado que tem se destacado muito. Total de plantas operando, ou seja, porcentagem habilitada a exportar para a China. A gente vê a participação aqui por frigorífico, tá? E o que a gente tem aí proporcionalmente maior hoje é o Marfrig com 54% de seus frigoríficos habilitados a exportar para a China. Não é o maior em número, mas sim o maior proporcionalmente às plantas que têm operantes. Ao longo da crise, a gente não teve uma mudança no share, na participação dos frigoríficos nos abates totais. Então a gente pode ver que, basicamente, a gente manteve aí JBS com participação de 31% em 2019, 30% em 2020, variação igual, então responsável por 30% dos abates brasileiros cefados, né? A gente considera aí o Marfrig com 11%, contra 11% também no ano passado. A gente tem o Minerva com 6%, contra 7%, tá bom? A Prima Foods com 2%, também 2% ano passado, então a gente não teve uma mudança significativa no share. Todo mundo sofreu os mesmos efeitos e a representação aqui da participação dentro dos abates totais no Brasil continua igual por frigorífico, né? Não teve ninguém mais prejudicado ou mais beneficiado. E aí, quando a gente olha as exportações, né, que acho que foram o nosso grande colchão para que não houvesse impacto dentro da pecuária, fica muito interessante o que tem acontecido com China, principalmente. Não é segredo, a gente já sabe, né? Mas todo mundo se questiona se isso vai continuar. As nossas exportações aí se recuperando desde 2020, né? A gente está chegando em patamares recordes, batemos recordes que tínhamos batido apenas em 2007, 2006, né? Naquele período a gente tinha um contexto de mercado muito diferente mesmo. Foi o pior período de preços reais para a história do boi gordo no Brasil, né? As margens estavam sendo assim dilaceradas entre 2005 e 2006. Muitas fêmeas sendo abatidas, muito macho sendo abatido também, ou seja, liquidação de rebanho no Brasil em decorrência da crise.
Não à toa, né? Nós vivemos aí um cenário, um momento até mesmo de falta de investimento em sanidade, não à toa apareceu caso de febre aftosa no Brasil, né? O cara não tinha dinheiro nem para vacinar. E o que acontece hoje é que naquele período a gente abateu tanto, a carne estava tão barata que a gente bateu recorde de exportação. Hoje o cenário é diferente, né? Hoje a gente tem pouca oferta, né? Nós melhoramos o desfrute do gado, com certeza, do rebanho aqui no Brasil. Isso permite com que a gente tenha um bom volume para exportar em relação ao que a gente tinha entre 2005 e 2006, né? Considerando o desfrute maior. Mas a gente tem uma participação de China recorde, fazendo parte aí de mais ou menos metade das exportações. Então olha só que interessante, a gente habilitou China continental, né? Sem considerar Hong Kong, a partir de 2015. Em 2018, eles tiveram aí a peste suína africana cometendo seu rebanho suíno da China, que foi o maior do mundo, né? 50% do rebanho suíno mundial estava localizado na China. A China perdeu aí mais ou menos metade, entre 55% e 63% do seu rebanho, até agora suíno, não conseguiu recompor, ficou com um buraco no estoque de proteínas animais e teve que fazer o quê? Sair para comprar. A proteína mais difícil de se adquirir, de se conseguir repor dentro desse estoque, porque com estoque baixo de suíno, de carne suína, todas as outras proteínas são mais demandadas em contrapartida para substituir a carne suína, né? Inclusive a proteína bovina, apesar dela ser mais cara. Mas o que acontece é que, primeiro, a China não tem aptidão para produzir carne bovina, para produzir pecuária. Segundo lugar, mesmo que se quisesse estimular a produção pecuária na China, não é uma coisa que se consegue fazer de uma hora para outra, né? O ciclo é mais longo, atividade plurianual, não é como estimular a produção de frango, que é mais verticalizada, ciclo bem mais curto, né? Então, a solução da China foi habilitar plantas ao redor do mundo todo. Então, não só no Brasil, teve planta habilitada até no Panamá. E o Panamá não tem representatividade na produção de carne bovina, ou seja, a China tentou diluir ao máximo o risco de ficar sem carne. Habilitou plantas na Rússia, por exemplo, que também não é fornecedor, é consumidor de carne bovina e por aí vai, né? Então a China se antecipou, inclusive aos outros países, para habilitar plantas mais rápido, para conseguir participar do nosso mercado antes que os preços subissem de maneira demasiada. Então, participação de China em vermelho, subindo aí de maneira bastante relevante, né? E aumentando bastante a participação da China no total das nossas exportações. O que a gente tem aí é o preço médio da carne bovina exportada, até reduzindo um pouco, com alguns picos, né? Se você olhar aqui, final do ano passado, foi quando o boi bateu aí pela primeira vez a casa dos R$200, depois foi a 230, pela carne bovina exportada, né? Isso também foi viabilizado pela firmeza do dólar bastante firme, bastante sustentado, dando uma boa remuneração para os frigoríficos exportadores, que estavam bem interessados em exportar. E o que a gente vê aqui, por que, Lígia, então, que o preço médio da carne bovina não subiu, e sim ele caiu? Porque nós aumentamos participação para um mercado que, teoricamente, não é dos melhores pagadores, está entre os médios pagadores. Então, a gente acabou mantendo aí mais ou menos o mesmo ritmo de preço médio da carne bovina exportada em dólares, tá? Quando a gente transforma em reais, está remunerando muito melhor por conta do câmbio valorizado. Olha só que interessante, né? Em 2017, a gente fez uma comparação. Em 2017, a gente exportava muito para a Rússia nos suspendeu nossas importações, né, as importações de carne bovina brasileira, e a gente sentiu os efeitos daquilo naquele momento. Como que o mercado estava naquele momento? A gente exportava 20,5% da nossa produção, então de tudo que a gente produzia aqui, mais ou menos 20% ia para fora, e desses 20%, 32%, 33% iam para a Rússia. Como que está hoje a situação, né? Hoje a gente exporta mais ou menos 27% do que a gente produz, foi um boom nessa participação, né, da produção brasileira nas exportações, e desses 27%, mais ou menos 52% estão indo só para a China, né? E todo mundo fica preocupado com isso. Fala, Lígia, o que pode acontecer se a China der um solavanco, né? Se a China resolver negociar bem com a gente. Fala, olha, tem duas observações aí. Primeiro, não existe um país tão grande com uma população tão numerosa, ou seja, um número de consumidores tão grande quanto a China. Então, se aparece um cliente tão grande, eu não consigo falar que não, né? Para não me arriscar. Não consigo negar fornecer para eles. Então, eu preciso vender, né?
obviamente que aí a minha exposição ao risco vai aumentar. Então essa é uma consequência, eu não tenho muito bem como sanar isso. Eu preciso vender para aquele mercado ciente de que a volatilidade dos preços vai aumentar. E volatilidade, pessoal, é igual a risco. E para risco eu preciso de gestão, certo? Então não tem muita saída. A volatilidade de preços ela vai continuar elevada. Existe um risco sim de qualquer solavanco da China interferir devido à grande bocada que eles estão levando, a grande mordida que eles estão levando, a grande fatia que eles estão levando da nossa produção. Está saindo mais ou menos 10% da nossa produção só para ser exportado para lá, para vocês terem uma ideia, 10,5%. Ou seja, qualquer solavanco sim vai interferir aqui dentro e a gente tem que estar preparado para isso, né? Então é uma consequência de a gente ter conseguido um cliente tão grande. Lígia, como diluir esse risco? Essa é uma pergunta muito boa. Olha, a gente tem crescido bastante as vendas para o Egito, por exemplo, não é um dos melhores pagadores, mas sempre ajuda a aliviar. O Chile está voltando com bastante força. Chile que tinha sido afetado aí primeiro pelas manifestações lá internas, em segundo lugar agora pela crise do Covid também. Nós voltamos a exportar para os Estados Unidos, que estão de novo entre os 10 maiores importadores de carne bovina brasileira. Isso é muito bom, inclusive porque os Estados Unidos são bons pagadores. A Rússia, que também está voltando, pode voltar com um pouquinho mais de peso. Mas a verdade é que nenhum desses mercados jamais vai ser tão grande quanto o mercado importador chinês. Então, a melhor maneira da gente conseguir diluir o risco chinês seria voltar a desenvolver o nosso mercado interno, que está combalido desde 2013, 2014, que a gente começou a enfrentar crises econômicas que prejudicam aí a classe média, o consumo de carne bovina da classe média e interferem no consumo per capita de carne bovina. Então, recuperar nossa economia, reconvidar os consumidores a consumir carne bovina, ia ser o melhor antídoto para essa grande exposição que a gente tem em relação à China. Tá bom? Uma coisa interessante que China tem feito, um bom efeito, é que nós temos aí maior valor agregado para carne bovina in natura, quando a gente exporta, em relação a miúdos, né, em relação à carne industrializada, que a gente vende com maior valor agregado é a carne in natura, né? E a porcentagem, a proporção de carne in natura em relação ao resto, quando a gente fala em mix de exportação, as outras categorias, a participação de carne bovina in natura tem aumentado. Ou seja, a gente tem conseguido agregar mais valor a tudo que a gente exporta. Olha só que interessante, né? Lígia, mas se o nosso mercado interno ainda é 77% do que a gente exporta, né? E o mercado externo é 27%, como que faz, né? Como que a gente conseguiu passar ileso? Ainda assim não me convenci. O que a gente fez foi diminuir abate por falta de oferta, exportar mais, tá certo? E teve uma coisa, o mercado interno ele não teve uma operação muito rentável durante 2020 para os frigoríficos de mercado interno. Lígia, como esses caras sobreviveram? Então essa é uma excelente pergunta. Acontece o seguinte, se a gente olhar aqui, ó, aqui está por UF, número de frigoríficos que operaram em 2020, tá? E frigoríficos habilitados dentro desses para exportar. Isso mostra pra gente que de todos os frigoríficos operantes em 2020, 74% exportaram carne para algum lugar. E quando a gente considera um câmbio que trabalhou 80% do tempo, entre 5,30 e 5,60, é um câmbio muito valorizado. Então, acabou servindo de buffer, a gente chama de buffer, mas é um amortecedor para o problema que a gente teve no mercado interno e continuou estimulando os frigoríficos a comprar animais para exportar, né? Mesmo que não atingissem, mesmo que não acessassem o mercado chinês. Então, 74% dos frigoríficos operantes exportaram para algum mercado externo. E isso ajudou muito a amortecer qualquer impacto que pudesse ter sido causado pelo mercado interno mais enfraquecido. Né? Quando a gente olha, já falei sobre isso, né? Mas a gente tem um balanço aqui, ó, os abates caindo 9,5%, mais ou menos, de janeiro a julho, até metade do ano. Produção caindo um pouco menos, porque a gente vendeu animais mais gordos, tá? 7,8%. Exportação crescendo 10,3% no período, em relação ao mesmo período do ano passado. China, 158% de crescimento dentro desses 10% de aumento de exportação. E o nosso mercado interno caindo 13%. Mas no balanço, a gente conseguiu compensar uma parte pelos abates, uma parte pelo aumento das exportações. E quando a gente olha só que interessante, de 97 para cá a gente exportava 5% da produção, em 2007 a gente bateu 25% e hoje nós batemos recorde em 27%. Aqui era crise, aqui não é.
Eu sei que a reposição não está fácil de fazer, mas não podemos falar que a gente tem uma crise parecida com a de 2005 de jeito nenhum, né? E aí, como é que fica o consumo, né, Lígia, daqui para frente? Primeiro, a gente tem uma taxa de desemprego no Brasil que disparou, né? A taxa de desemprego ela é sazonal, ela vinha se recuperando desde 2016, tá? Vinha numa trajetória descendente, né? O que favorece muito o consumo de carne bovina, mas entrou a crise do Covid e a gente viu o desemprego disparar de novo. Mais de 500 mil empresas, entre médias e pequenas, fechadas no Brasil, isso deve se ampliar ainda, tá? Mas nós tivemos dois abafadores aqui também. Primeiro, seguro-desemprego, né? Apesar de o pessoal estar mais desempregado, o seguro-desemprego, ele mantém o consumo aí por mais um tempo. E o auxílio emergencial, que também ajudou, inclusive, a trazer um viés inflacionário agora nesse momento, né? Dinheiro que não existe sendo distribuído causa inflação. Dólar alto por conta da crise, estimulando os produtos a serem exportados, também traz inflação. Então foram dois amortecedores para esse problema do desemprego que também ajudaram a gente a não ver o mercado interno piorar além do que a gente já viu, né? Poderia ter sido pior se a gente não tivesse esses dois artifícios aqui influindo na economia. E aí, pessoal, olha só que interessante, né? A gente teve, desde de janeiro a julho, um aumento da diferença de preços entre a carne bovina e a carne suína. Mesmo assim, a gente conseguiu manter os preços da carne bovina, né? Ou seja, o suíno caiu muito em relação à carne bovina, aumentou a diferença, agora está começando a corrigir, tá? Houve queda durante a crise do Covid para a carne suína e também para a carne de frango, que fez o mesmo movimento. Ou seja, a carne bovina, apesar de ser mais cara e apesar do desemprego, conseguiu se manter firme, especialmente em decorrência da queda dos abates, combinada com a firmeza das exportações, tá? Para 2021, como é que fica? A gente deve ver um pouquinho de recuperação econômica, apesar do rombo fiscal gigantesco que a gente tem, mais uma correção parcial desse cenário, retomada da economia, isso já está acontecendo. As exportações devem continuar firmes, né? Principalmente porque o dólar deve se manter bastante sustentado, acima de R$5, né? Hoje a gente tem um dólar aí margeando 5,30 e é um dólar que ainda remunera muito bem a exportação. Nós temos uma limitação da oferta de carne no mercado internacional, isso também mantém os países compradores do Brasil, tá certo? E decorrência também do ciclo pecuário, reposição deve continuar alta, inclusive pela entrada de investidores, mantendo aí também o preço do boi gordo sustentado. Então 2021 ainda vai ser ano de sustentação, tem que ser muito bem aproveitado, né? O preço da reposição ele não deixa espaço para que a gente bobeie na gestão, para que a gente cometa grandes erros, né? Erros têm que ser curtos, rapidamente corrigidos, principalmente porque o custo de produção está em alta. A gente está vendo todas as commodities importantes aí em forte alta, compondo aí inclusive o nosso custo de produção, milho, soja, insumos dolarizados e reposição. Ou seja, todo cuidado é pouco, mas a gente deve ver o boi gordo acompanhar em parte ou na totalidade esse movimento aí de firmeza, tá bom? É isso que eu tinha para falar, espero que tenha sido legal aí a apresentação e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada!